Arthur, ó, te colocar na enrascada, hein? Ih, lá vem. Dida, Raul e Fábio. Dida, Raul e Fábio. Quem é o maior goleiro da história do Cruzeiro? Rapaz, eu vejo, primeiro eu vou falar o que as pessoas passam para mim. Acham que foi o Dida. Mas olha, o Raul foi um ídolo também que eu tive. Estarei com ele lá nos Estados Unidos, repito, nos próximos dias. Mas o Fábio, com toda a sinceridade, eu convivi mais, né? Acompanhei mais a carreira dele desde a chegada para o Cruzeiro, quando ele veio do interior do Paraná. Não, Quando ele chegou a primeira vez. Chegou a primeira, depois foi para o Vasco e voltou para o Cruzeiro. Mas eu considero o Fábio e muito injustiçado. Mas sem dúvida alguma, os três geniais no gol. Geniais. Mas a gente tem que escolher um, infelizmente, eu fico com o Fábio. A torcida tem, quem tem preferência pelo Dida, fala que o Dida fez a diferença na final da Libertadores. 97. Em 97, com aquela defesa lá na pontinha do pé. Isso. Que poderia ter jogado tudo por água abaixo. Você Exato. acha que o Fábio conquistando uma Libertadores, você acha que ele pode ser uma unanimidade nisso aí? Ah, creio que sim. É o que faltou para ele, né? É o que está faltando para ele. Como faltou a seleção brasileira. Um dos jogadores mais injustiçados, como foi aí o Dirceu Lopes e o próprio Raul, dos tempos, né? Em que ele estava aí no auge e não teve o reconhecimento dos treinadores que comandaram a seleção. É o que falta. Acho que seleção já era para ele, né? Já está veterano, mas uma Libertadores eu acho que ainda é possível. E o Raul conseguiu conquistar no Cruzeiro Brasileiro de 66, Libertadores de 76, 10 anos depois. Fala pra gente um pouquinho do Raul. O Raul foi um campeão mundial pelo Flamengo. Quando ele vai aos Estados Unidos, ele é homenageado pelo torcedor estrelado e pelo torcedor rubro-negro, pelo feito. Vocês haverão de se lembrar aquela decisão com o Liverpool, né? O Flamengo foi campeão brasileiro em 80, em 81 campeão mundial. E Raul teve mais títulos, evidentemente. Teve mais títulos. Então, jogou muito tempo no Cruzeiro, também muito tempo no Flamengo, teve mais títulos. Mas no pouco tempo que teve no Cruzeiro, em relação a Fábio e a Raul, eu acho que o Dida realmente teve uma passagem extraordinária. Não, sim, sem dúvida. Eu acompanhei mais o Dida e o Fábio, eu não acompanhei o Raul. Foi campeão mundial pelo Brasil, né? Em 2006. 2002. 2002 pelo Brasil, exatamente. E o Fábio foi um injustiçado. Eu acho que teve algumas fases ruins. 2002, o campeão foi aquele menino que era do Palmeiras. Não, mas ele estava no grupo, né? Não, sim. Era Mas Marcos, o titular era o Marcos. Marcos Dida e Sene. O Fábio teve uma grande experiência de goleiro, principalmente depois que o Robertinho foi para ser o treinador de goleiros do Cruzeiro. Um grande diferencial na carreira do Fábio, né? Foi realmente uma diferença muito grande. Ele deu, sei lá, o Fábio hoje tem uma confiança extraordinária, né? O Fábio hoje, às vezes ele falha, mas ninguém fala nada, porque não, ele tem muita. Não, o histórico dele é maravilhoso. Decisão de Copa do Brasil mesmo, com o Flamengo, classificação e etapas de Libertadores e Copa do Brasil. Defendidos, completado agora contra o Vasco. Se não defende aquele pênalti com o Vasco, a história poderia ter sido outra, né? Totalmente desfavorável ao Cruzeiro. Se a gente pudesse, botava nos três, né? Mas eu, por ter tido uma convivência, repito, maior com o Fábio, ter acompanhado mais na íntegra a trajetória dele, eu tenho que botar no Fábio, tenho que me render a isso. Você que falou do Dida, Alberto, conta pra gente pra mim, na minha concepção, o maior jogo da história do Cruzeiro, o título de 96 contra o Palmeiras lá no Parque Antártica, que o Dida tem a sequência de defesa, que é qualquer coisa de impressionante. Fechou o gol aquele dia, impressionante, gente. Nós chegamos no estádio, você não estava ainda não, né, Arthur? Eu estava esperando a delegação, eu estava chegando, eu fiz a chegada da delegação, eu estava chegando para BH. Aí o Oswaldo me escalou, o avião, eu fui na pista recepcionar a delegação. Que você era o cara que para esse tipo de entrevista. Assim, eu vi as delegações no início. Exatamente. Então, quando nós chegamos no estádio, né, não tinha cabine, conseguiram uma cabine, eu e o Oswaldo estávamos sentados junto aos jornalistas, assim. A fala era, não, o Palmeiras já é campeão,
Tinha um timaço, era o time de seleção brasileira, vários jogadores da seleção brasileira. O Djalminha, Valdo, Miller. 10 minutos, o Palmeiras abriu o marcador com o Luizão, e vai ser uma goleada. Aí, Roberto empata o jogo, Roberto Gaúcho empata o jogo. falha do Amaral. Foi uma bela jogada, aliás, um grande jogador, Roberto Gaúcho. Grande Roberto, né? E no segundo tempo, aquela batida do Veloso, Cruzamento do Roberto Gaúcho, novamente. cruzamento do Roberto, o Marcelo marca o gol do título. Aí o Cruzeiro... Foi um negócio sensacional, né? Foi mais ou menos como foi em 66. O Cruzeiro vence de 6-2 no Mineirão, vai jogar em São Paulo, 2-0 para o Santos, no primeiro tempo, o Cruzeiro vira o jogo para 3-2 e é campeão. Né? Então, foi sensacional aquela jornada, foi maravilhosa, porque o Cruzeiro, se fizesse a comparação de jogador por jogador, o Palmeiras. Muito melhor. Né? Agora o Dida. E o Palmeiras estava motivado pelas provocações, a história da leitura na concentração. E agora o Dida, antes do primeiro jogo. o Dida pegou pra caramba, né? Pegou. Milagre, né? Fez milagre. Quando ele fez no jogo anterior lá no Chile, né, pegando pênalti, um punhado de coisa. Contra o Colo-Colo na Quando o Colo-Colo Libertadores. fez aquela defesa, aí o Pinguim até falou, o Cruzeiro é campeão, com essa defesa. Então, Sabe da falta que ele busca no ângulo? exatamente. Então, aquela falta que o cara entrou e chutou, ele defendeu, o cara chutou de novo e ele defendeu. Quer dizer, estava 0-0. Aí o Mineirão até calou. Né? O brasileiro lá, o Julinho, jogava pelo Sport Cristal, chutou cara a cara, estava 0-0 também. E eu falei da história do Leitão aí, que eles colocaram no cardápio lá na mesa da concentração tem na essa Toca foto 1. aí. Aquilo incendiou o pessoal do Palmeiras, né? Se eu não me engano, tá na foto Marcelo Ramos, Cleison e Palinha, se eu não estou enganado. Comendo. Peraí, sua memória é boa, melhor que a minha. Aí já que a gente tocou no assunto Libertadores, fala pra gente aí, Mundial de Clubes. Empréstimo daqueles 3 jogadores do Cruzeiro, uma história que tem várias versões, sei que sempre teve lá dentro. Quais os fatores que levaram o Cruzeiro a pegar 3 jogadores emprestados? O Gotardo, que era o capitão da Libertadores, não foi. O Alberto Valentim, que hoje em dia é treinador, lateral, o melhor lateral do Brasil. Gonçalves foi contratado, né? Foi Bebeto, Gonçalves, Donizete. Bebeto, Donizete O Pantera. e o Alberto. O Alberto não foi utilizado. Aquilo foi um erro de estratégia muito grande do Zezé Perrella. Eu admiro muito o Zezé Perrella, foi um dos grandes presidentes que teve o Cruzeiro, fez muito pelo Cruzeiro, mas a estratégia dele foi terrível. Ele deixou sair o treinador, que é o Paulo Autuori, não é? Não ficou. Palinho, camisa 10. Então levou um time, deixou os grandes jogadores, o Gotardo, que era o capitão, aquele cara que tinha. Palácio, né? Trouxe o Pala pelo lugar do Palinha, não resolveu, foi mal no Brasileiro. E colocou aqueles 3 jogadores que não adiantaram nada. E um detalhe importante. Ainda no primeiro tempo, o Vitor, lateral direito, recebe cartão amarelo. Eu falei com o Oswaldo, eu acho que chegou o momento de substituir o Vitor e colocar o Alberto, que está na lateral, que está na reserva aí. Dalcin Batista, né? O Sim Batista não fez nada. O Cruzeiro tomou o segundo gol e foi desclassificado. Quer dizer, tivesse aquele time que ganhou a Copa Libertadores da América, com os mesmos jogadores, a coisa era diferente. Feito frente, né? Agora, o que eu achei, assim... eu até não estou encontrando palavras para definir. Eu vou usar esse tema aqui, absurdo que o Nelson fez com o Wilson Gotardo. Deixar o O capitão de xerifão, fora. o capitão. O Oswaldo fez isso com o repórter também. Tinha um repórter que ia para lá, acabou indo no Mundial. Estou brincando, mas eu fiz a cobertura da delegação embarcando lá para o Japão. Eu ia perguntar, vocês foram para o Mundial? Não, eu não fui, não. Quem foi uma grande equipe, né? Mas nessa aí eu não embarquei, não. Alberto, então nos conte um pouco como que foi a viagem para o Japão, essa experiência lá de acompanhar o Cruzeiro nessa decepção que foi o Mundial. Fala um pouquinho pra gente disso. Foi uma excelente viagem. Quem vai ao Japão, evidentemente que é uma glória, né? Eu não conhecia o Japão naquela oportunidade, eu já fui ao Japão umas 4 vezes. Aquela foi a primeira vez. Você conhece um outro mundo, né, que é o Japão. Agora, sobre o futebol, realmente a gente ficou decepcionado, né? O que foi feito com o elenco do Cruzeiro, as mudanças drásticas no time do Cruzeiro, e perdeu bizonhamente para o Borussia, que não era um grande time também, não, entendeu? Então, perdeu por quê? Pelo fato do Nelson ter escalado mal o time e pela presidência que
chamou jogadores de fora, totalmente fora de forma física e técnica, né? Com coisas que aqui iria dar uma motivação muito grande para o Cruzeiro, foi ao contrário. Foi uma decepção. Estava uma noite fria, gelada, aqui no Brasil era pela manhã, né? Gelada, fazia frio aí de 2 graus naquela época, né? Chovia ainda, né? Então, foi um jogo em que o Cruzeiro tentou alguma coisa, mas não tinha nenhuma capacidade para virar o jogo contra o equipe do Borussia. Não levou perigo em momento algum? Foi uma grande decepção para mim, pelo fato de não ter substituído o Vitor. O Cruzeiro, depois o Vitor foi expulso, recebeu o cartão e foi expulso depois. O Cruzeiro ficou com 10 jogadores em campo, já não era um grande time. E poderia ter colocado o Alberto como lateral direito, que o hoje momento é técnico. era o maior lateral O momento do país. exatamente. E não fez isso. Então, o Cruzeiro bizonhamente deixou de ganhar um título mundial. Ficou a decepção e o sonho do torcedor conquistar esse título aí, que tá difícil, né, Alberto? Está muito difícil. O tempo vai passando. A gente vai ficando mais velho e tal. Vamos ver que um dia a gente chega lá. Vai ficar mais pro Arthur aí.